Porque Deus limitou a vida humana a apenas 120 anos. E se eu te dissesse que Adão e os primeiros seres humanos viveram mais de 900 anos, o que aconteceu? E por que Deus traçou uma linha tão drástica na história? Uma civilização de longos anos surgiu e floresceu, um mundo onde a memória se recusava a morrer. Então, a história mudou. Eles não querem que você investigue isso. Um mistério escondido bem diante dos nossos olhos, ignorado por gerações. Em Gênesis 6, Deus disse que os dias do ser humano seriam limitados a 120 anos. Essa frase é simples, mas a fechadura que ela gira é imensa. Essa única decisão divina moldou para sempre o destino da raça humana. O que mudou de forma tão repentina para que Deus encurtasse o tempo humano? Esse limite foi um castigo ou uma proteção? Essa pergunta abre uma porta para o mais antigo mistério da história humana, oculto à vista desde o princípio dos tempos. A verdade vai transformar a forma como você entende o plano de Deus e o seu propósito na vida. Para entender isso, você precisa voltar à primeira mente que já mediu a criação. Mas antes de entrarmos nesse tema, me diga nos comentários, por que você acha que as pessoas não vivem mais 900 longos anos? Agora, quando você imagina Adão, o que vem à sua mente? Talvez um homem simples andando por um jardim, tentando nomear os animais e entender como o mundo funciona. Mas não é isso que a Escritura nos mostra. A Bíblia descreve Adão como a primeira obra-prima da inteligência divina, formado diretamente pelas mãos de Deus, projetado com uma mente perfeita e uma capacidade ilimitada de compreensão. Ele foi o primeiro cientista, historiador e teólogo da humanidade, tudo em um só homem. Imagine estar ali ao lado dele, vendo o mundo ser nomeado pela primeira vez. Adão viveria longos 930 anos. Durante esse tempo, sua mente conseguia captar a ordem da criação de uma forma que nenhum gênio moderno jamais poderia alcançar. A Escritura mostra esse progresso com clareza. O conhecimento era sagrado antes mesmo de ser científico. Gênesis 2:19 diz que Deus trouxe a Adão todos os seres vivos para que lhes desse nome. Agora, no hebraico, nomear algo não é apenas atribuir um rótulo, é entender sua essência, é decifrar o código interior que define o que aquela criatura realmente é. Imagine Adão entre os animais, observando como cada um se movia, ouvia, vivia, e sabendo exatamente como cada um se encaixava no equilíbrio da criação. Cada nome era uma descoberta. Cada observação aprofundava sua compreensão do design divino. Para Adão, o mundo não era um mistério, era um livro-texto escrito pelo próprio Deus. Mas até o paraíso tem seus pontos de tensão. Então veio um momento sem igual. Deus colocou Adão em um sono profundo, abriu seu lado e formou Eva. Esse ato não foi apenas romântico, foi uma revelação. Dá quase para ouvir a primeira risada de Eva ecoando pelo jardim, o som da companhia, nascendo antes mesmo que a tristeza tocasse a terra. Quando Adão acordou e disse, "Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne", ele estava reconhecendo unidade e essência compartilhada. Ele viu o elo genético e espiritual que os unia. Naquele momento, ele testemunhou o primeiro ato de cirurgia divina, o protótipo da comunhão humana. Era como se Deus o deixasse ver como a própria criação poderia se multiplicar, pela vida, pelo relacionamento, pelo amor. Nos séculos que se seguiram, Adão se tornou uma biblioteca viva. Viveu o bastante para ver 8 gerações de filhos, netos e bisnetos. E é aqui que a Escritura nos mostra, de forma sutil, como o tempo se tornou o primeiro mestre. Pense nisso. Cada vez que uma nova geração nascia, ela não herdava apenas histórias, mas sabedoria transmitida diretamente pelo homem que andou com Deus nos primeiros dias do mundo. Cada conversa com Adão era como entrar na mente da criação. Imagine o que seria aprender com o homem que se lembrava da própria aurora. Ele ensinava sobre as estrelas, as plantas, os animais, os ciclos das estações. Ele conseguia traçar o ritmo da criação como notas de uma canção, porque tinha visto tudo acontecer com os próprios olhos.
Esse tipo de longevidade mudava tudo. 1000 anos de aprendizado significavam 1000 anos de progresso. A humanidade avançava mais rápido do que podemos imaginar. As pessoas não precisavam redescobrir o que seus antepassados haviam esquecido. Elas aprendiam direto da fonte. O conhecimento se empilhava como camadas de pedra, cada geração construindo sobre a anterior. Mas todo dom tem sua sombra, e esta estava crescendo. A música encontrou ritmo, o metal ganhou forma, e a arquitetura surgiu com uma precisão que talvez surpreendesse até nossas mentes modernas. O tempo, por si só, tornou-se um mestre. Era uma era dourada da memória, uma civilização orientada pelo seu primeiro homem. Mas há algo mais sobre o tempo. Ele amplifica tudo o que toca. Quando a vida se estende tanto, a sabedoria se aprofunda, mas o orgulho também. A mesma mente que aprende as leis da natureza pode aprender como quebrá-las. O mesmo dom que constrói pode também corromper. Dá para sentir o equilíbrio começando a ceder. Um mundo cheio de brilho, inclinando-se ao perigo. É aqui que a história começa a escurecer. A Escritura mostra esse ponto de virada em um único versículo inquietante. A Bíblia diz, em Gênesis 6, versículo 3, "O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é mortal. Seus dias serão 120 anos." Essa única frase é a dobradiça da história. É quando Deus intervém para traçar um limite no tempo. Isso não foi biologia de laboratório, foi misericórdia divina escrita no próprio design humano. Foi teologia gravada na carne, o Criador inscrevendo humildade no projeto da humanidade. Pense nisso como Deus fechando a porta antes que a criação se autodestruísse. A longevidade tinha sido um dom, agora precisava de um limite. De uma biblioteca de séculos para uma linha na areia. O código oculto da Escritura. Deus deu à humanidade espaço para crescer, construir, aprender. Mas quando o conhecimento ultrapassou a sabedoria, o Criador traçou um limite por misericórdia. Quando o tempo se prolonga, a sabedoria cresce e o perigo também. E nesse horizonte, a história começa a tremer. Porque quanto mais tempo os humanos vivem, mais profundas se tornam as suas escolhas. É aí que começa a crise de Gênesis 6. Imagine o mundo que veio após os longos anos de paz e descoberta vividos por Adão. Séculos de conhecimento haviam se acumulado e a cultura humana florescia. As pessoas construíam cidades, moldavam metais, compunham canções e enchiam a terra. A linhagem de Adão se multiplicava, cada geração acrescentando ao que a anterior havia aprendido. Mas a cada nova mão que lavrava o solo, a cada mente que perseguia o progresso, algo começou a mudar no coração humano. O que começou como gratidão lentamente se transformou em orgulho. O que antes era maravilha tornou-se ambição. Mas toda bênção carrega sua própria lâmina. E isso nos ensina algo. Progresso sem gratidão sempre deriva para a adoração de si mesmo. Gênesis 6:1 começa com uma linha sutil, mas inquietante. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas. Parece inofensivo à primeira vista, uma simples nota de crescimento. Mas na Escritura, crescimento populacional nunca é apenas estatística, é um teste. Mais pessoas significam mais escolhas, e mais escolhas abrem espaço para mais corrupção. O versículo seguinte diz: "Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram." É uma cena de desejo que rompe fronteiras, uma mistura de esferas que a Escritura descreve como desordem. Os poderosos começaram a tomar o que queriam, sem limites. Toda dádiva tem seu ponto de ruptura, e este estava próximo. Dá para sentir a criação se contraindo, como se a harmonia do Éden estivesse sendo esticada além do suportável. A tradição antiga, ecoada em textos como Enoque e Jubileus, descreve essas uniões como a faísca que acendeu um incêndio de violência e arrogância sobre a terra. O velho mundo se enchia de heróis de renome, homens que usavam seu brilho e longevidade para construir impérios de orgulho. A Escritura mostra esse progresso com clareza.
Grandeza sem humildade sempre amadurece em violência. As cidades se erguiam mais alto, governantes se declaravam deuses, e a memória da humildade de Adão se dissipava como fumaça. Então o tom da escritura muda. Gênesis 6:5 diz: O Senhor viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse versículo é como um espelho voltado para a humanidade. Os longos anos deram à corrupção tempo para amadurecer. A paciência de Deus, estendida por gerações, estava chegando ao limite. O texto diz que Deus se entristeceu. Imagine o Criador vendo sua obra-prima se desfazer em câmera lenta. Essa única palavra carrega o peso de toda a história. Tristeza divina, não fúria. Dá quase para sentir a dor em seu coração diante do que a criação havia se tornado. Os 120 anos mencionados em Gênesis 6:3 não são um número arbitrário jogado na história. São contenção divina, falada dentro do caos. Em um único versículo, a história muda de expansão humana descontrolada para contenção divina. Os 120 não são um enigma a ser resolvido, são uma política. Deus traça um limite moral dentro de um mundo em colapso. O decreto responde à corrupção com contenção, à maldade com medida. O limite é a forma de Deus proteger a humanidade de si mesma. Pense nisso. Uma vida que antes se estendia por 1000 anos poderia carregar, em um só coração, gerações inteiras de corrupção. Um tirano poderia reinar por séculos, um enganador moldar o mundo além de qualquer conserto. Quando Deus estabeleceu o limite de 120 anos, Ele não estava reduzindo o valor do ser humano, estava preservando-o. Cada pessoa teria agora uma estação para viver, aprender, escolher e entregar o futuro a novas mãos, antes que o orgulho se cristalizasse em permanência. Em apenas alguns versículos, o tom de Gênesis muda da maravilha para o alerta. O mesmo sopro que deu vida agora impõe limite. É o som da misericórdia tomando forma como julgamento. O mundo que cresceu alto sobre longos anos logo enfrentaria um dilúvio destinado a purificar e recomeçar. Mas mesmo antes que as águas chegassem, o primeiro ato de salvação foi este. Deus colocou um limite ao alcance humano, um número falado dentro da tempestade. É isso que os 120 anos se tornaram. Uma decisão divina para impedir que o mal se tornasse imortal. Foi a misericórdia da contenção, a matemática da compaixão. A dor de Deus virou governo, e o decreto tornou-se salvaguarda da humanidade. Se o decreto permanece dentro da tempestade, precisamos perguntar: o que exatamente significam esses 120 anos? Escondido em Gênesis 6:3, há duas possíveis leituras, ambas antigas, ambas reveladoras. A questão gira em torno de um único verbo hebraico. Os tradutores antigos lutaram com esse versículo. A palavra não aparece em nenhum outro lugar da Escritura, e por isso, as duas interpretações sobreviveram ao longo dos séculos. É uma discreta dobradiça linguística que determina como compreendemos uma das declarações mais misteriosas da Bíblia, quando Deus disse: "O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é mortal, seus dias serão 120 anos. Duas grandes interpretações resistiram ao tempo. A primeira a vê como uma contagem regressiva, um cronômetro divino começando a correr antes do dilúvio. A segunda entende como um limite, um novo horizonte traçado para cada vida humana dali em diante. Ambas têm raízes no texto, ambas buscam explicar a misericórdia através da limitação. Vamos começar com a leitura da contagem regressiva. Nessa visão, os 120 anos são um período de graça, uma janela de paciência. Deus estaria dando à humanidade tempo para se arrepender antes que o juízo caísse. Essa ideia encontra apoio em outras partes da Escritura, onde a paciência se torna um tema central. Pedro, mais tarde, lembra como a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, com Noé pregando a justiça antes do dilúvio. Dá quase para sentir Deus fazendo uma pausa entre a misericórdia e o juízo, como se o próprio céu prendesse a respiração. Para os primeiros intérpretes,
os 120 anos soavam como o tic-tac de um relógio avançando em direção ao dilúvio. Cada ano, mais uma chance para a humanidade mudar seu caminho. É uma imagem poderosa da misericórdia levada ao seu limite. Depois vem a segunda leitura, o limite de vida. Nesse modelo, os 120 anos marcam um novo teto para a longevidade humana. Antes desse decreto, as pessoas viviam por séculos. Adão, 930, Matusalém, 969, o próprio Noé, 950. Depois disso, os números começam a cair. Isso se encaixa com o padrão registrado pela Escritura a partir de Gênesis 11, onde as gerações vão se encurtando até que a vida humana se estabilize perto dos 120 anos. Aqui, o decreto se torna um reinício permanente, uma recalibração divina da história humana. Pense no que significaria se cada história humana passasse, de repente, a ter um ponto final inscrito no seu próprio design. Ambas as leituras fluem da mesma linha hebraica, e é aí que a tensão começa. A palavra-chave é Iadon. Ela aparece somente aqui na Bíblia, um termo raro que pode significar tanto contender quanto permanecer. Outra frase, Bechagam, pode ser lida como porque ele é carne ou visto que também é carne. Dependendo de como se ouve, o versículo pode soar como o meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano, ou o meu espírito não permanecerá para sempre no ser humano. A primeira se inclina para a contagem regressiva, a segunda para o limite de vida. Essa única mudança de sentido abre duas janelas para a mesma verdade. O que ambas revelam é o coração da contenção divina. Seja Deus contando os dias até o juízo ou encurtando os anos futuros, o motivo é o mesmo: misericórdia. O versículo não trata de aritmética, trata de relacionamento. Os números apenas moldam a narrativa. O coração dela pulsa na paciência de Deus. É Deus estabelecendo um limite que preserva, em vez de destruir. Duas janelas, uma visão de contenção. Essa é a realização-chave aqui. Dá quase para sentir a própria linguagem lutando entre paciência e permanência, como se o texto refletisse a luta interna de Deus. Até quando esperar? Até onde permitir que a corrupção se espalhe? Como proteger melhor aquilo que ele criou? A beleza dessa tensão é que as duas leituras podem coexistir. A contagem regressiva explica a crise imediata antes do dilúvio. O limite de vida explica o padrão que veio depois. Juntas revelam um Deus que responde tanto no tempo quanto através do tempo. A contenção é a arquitetura da misericórdia. É a estrutura que impede o juízo de consumir a esperança. Duas janelas permanecem abertas, ambas cheias de luz. O próximo passo é julgamento, não das pessoas, mas do significado. Se uma leitura realmente carrega o padrão da misericórdia de Deus, veremos sua confirmação pelas testemunhas da própria Escritura. As evidências apontam em uma direção. O limite de longevidade se encaixa na história que a Escritura conta, de Gênesis a Deuteronômio. Mas mesmo aqui, a leitura da contagem regressiva deixa uma sombra que merece ser honrada. Ao longo das páginas de Gênesis, o padrão é inconfundível. Antes do dilúvio, os patriarcas viviam por séculos. Adão chegou aos 930, Matusalém, 969, Noé, 950. Em Gênesis, cada número conta uma história sobre o tempo de Deus, não sobre a biologia humana. Depois disso, as idades começam a cair. Arfaxade, 438, Éber, 464, Abraão, 175, Moisés, 120. Não é um declínio aleatório, é ritmo. Olhe de perto, dá para traçar a misericórdia se contraindo geração após geração, como se Deus estivesse ensinando a humanidade a respirar dentro dos limites. O próprio texto carrega o encurtamento gradual da vida humana, uma descida medida escrita como uma linha do tempo da misericórdia se fechando. O decreto de Gênesis 6:3 não foi apenas um aviso pontual antes das águas, tornou-se a estrutura de cada geração que veio depois. Esse único versículo se torna a espinha dorsal da cronologia humana, estendendo-se de Noé até Moisés. Deus havia estabelecido um horizonte para os dias do homem. Mais tarde, Moisés refletiria que a maioria das vidas
chega aos 70 ou 80 anos, se houver vigor. Isso não é um teto legal, é uma reflexão de sabedoria. O Salmo foi escrito por Moisés, o homem que viveu exatamente 120 anos, o mesmo número pronunciado em Gênesis 6. Sua vida se tornou o símbolo vivo desse limite cumprido. Deuteronômio 34:7 diz que seus olhos não estavam enfraquecidos, nem sua força havia diminuído. O versículo não descreve exaustão, descreve conclusão. O limite de longevidade não foi castigo, foi projeto. Vidas mais curtas significavam uma renovação mais rápida das gerações, poder diluído, memória renovada, tiranias encurtadas. Ainda assim, a antiga tradição da contagem regressiva permanece com beleza. O Novo Testamento recorda a idade de Noé não como uma era de números, mas de paciência. A linguagem respira a mesma atmosfera, um relógio em contagem, misericórdia esticada ao limite antes que o juízo caia. Os apóstolos não citam diretamente os 120 anos, mas ecoam seu espírito. Tempo concedido, depois tempo cumprido. Guarde essa frase, tempo cumprido. Ela voltará a soar quando seguirmos as genealogias até Matusalém. Assim, o veredito permanece firme. Os 120 anos funcionam como um horizonte normativo para a vida humana, um decreto de design, e não uma contagem regressiva. Ainda assim, a unidade da escritura permite que ambos os tons cantem juntos, a lei da limitação e a graça do atraso. O Deus que limitou a vida humana também ofereceu à humanidade janelas de arrependimento. Uma estabelece o limite, a outra o mantém aberto tempo suficiente para que a salvação possa atravessar. Um horizonte traçado para os dias do ser humano, esse é o cerne da questão. Deus molda a história por meio de estações medidas que ensinam sabedoria. O próprio limite dá peso à vida. Se Ele conta nossos dias com cuidado, devemos vivê-los com propósito. O limite nunca foi crueldade, foi misericórdia com ritmo. E se todo limite conta uma história, a próxima começa com um nome, Matusalém. Seu nome por si só já soa antigo, carregado de paciência. Gênesis 5:27 registra que ele viveu 969 anos, o maior tempo de vida já escrito nas Escrituras. A tradição diz que seu nome significa sua morte trará. Os estudiosos consideram esse significado debatido, mas, mesmo que seja incerto, o timing é preciso demais para ser ignorado. Quando você traça os anos pela genealogia, a vida de Matusalém termina exatamente no mesmo ano em que começa o dilúvio. Um homem cuja existência inteira contava os dias até as águas subirem, um símbolo vivo da misericórdia, medida até o último suspiro. Imagine isso. Ano após ano, seus filhos e netos o viam envelhecer, sabendo que o mundo ao redor escurecia cada vez mais. O som das ferramentas batendo na madeira da Arca de Noé ecoava ao longe. Cada anel na idade de Matusalém era um alerta de que a paciência de Deus era real, mas não infinita. O próprio homem se tornou um calendário da graça, cada ano uma página virada pela contenção divina. Dá quase para sentir o céu prendendo a respiração enquanto ele envelhecia. Então, o registro muda de tom. Aqui, a escritura passa da biografia para a matemática. As idades se tornam evidências. Depois do dilúvio, como já vimos, os anos de vida diminuem drasticamente. A história descia rumo a um novo ritmo, o horizonte humano se estabilizando perto dos 120 anos, exatamente como Deus havia dito em Gênesis 6:3. Isso não é decadência mítica, é design teológico. Essa descida virou o coração pulsante da Escritura, batendo mais curto, mas mais forte a cada geração. Os números nunca foram apenas estatísticas, eram sermões sobre o tempo, ensinando que a compaixão tem fronteiras e a paciência tem propósito. Na longa aritmética de Gênesis, vemos a contenção divina passando de conceito à história. Os anos de Matusalém testificam que a paciência de Deus pode se estender por quase um milênio, mas ainda assim tem fim. A redução após o dilúvio prova que a palavra de Deus reconfigura o próprio ritmo da criação. Juntos eles permanecem como testemunhas. Paciência e limite,
graça e governo. Um calendário escrito nos anos de um homem. Dá para sentir o silêncio que se segue quando os últimos desses longos tempos de vida se apagam. O mundo fica mais quieto, menor, mais próximo das vidas que conhecemos hoje. A distância entre o nascimento e a morte já não se estende além da imaginação. A humanidade começa a viver dentro dos limites da misericórdia. A paciência de Deus é real, mas nunca é permissão. Ele permite que o tempo se alongue o suficiente para que a justiça fale, e então traça a linha que impede a história de colapsar. Com as testemunhas ouvidas, podemos agora perguntar como os leitores antigos viam essa crise e o que temiam que acontecesse se esses limites algum dia fossem quebrados novamente. Seus escritos esperam além do cânon, sussurrando possibilidades que a maioria dos leitores jamais escutou. Aqueles números antigos fizeram mais do que marcar o tempo. Eles despertaram a imaginação. Séculos após o dilúvio, escritores judeus começaram a olhar para Gênesis 6 e fazer a mesma pergunta que nós fazemos hoje. O que exatamente aconteceu quando o céu e a terra cruzaram seus limites? Dessa curiosidade nasceu um corpo de escritos que hoje chamamos de literatura do Segundo Templo, textos como 1º Enoque e Jubileus. Eles não fazem parte do cânon bíblico, mas nos mostram como mentes antigas tentaram preencher o silêncio entre os versículos. E nesse silêncio, eles ouviram algo perigoso, um alerta disfarçado de maravilha. Em 1º Enoque, capítulos 6 a 11, a história se expande dramaticamente. Ela fala de seres celestiais chamados vigilantes, que olharam para a humanidade e desceram para tomar esposas para si. Esses vigilantes ensinaram conhecimentos proibidos, como forjar metais, misturar encantamentos e ler os astros. O mundo que antes prosperava sob uma longa paciência, agora oscilava sob a corrupção. Conhecimento sem santidade tornou-se um novo tipo de dilúvio. Violência e vaidade se multiplicaram e o clamor dos inocentes chegou às portas do céu. A visão de Enoque retrata Deus enviando arcanjos para prender os vigilantes e purificar a terra, um ato divino que espelha o dilúvio. O tom desse livro é urgente, carregado com o peso do temor diante de uma sabedoria sem freios. O livro dos Jubileus, outro texto do Segundo Templo, reconta Gênesis com um ritmo estruturado, quase legal. Se Enoque pinta uma visão, Jubileus redige um relatório. No capítulo 5, descreve como a iniquidade aumentou e toda a carne corrompeu o seu caminho, e Deus decidiu limpar o mundo com água. Soa como linguagem de tribunal, pecado documentado, julgamento registrado, aliança renovada. Esses escritores não estavam inventando novos deuses ou mitos rivais. Eles estavam expandindo o enquadramento moral de Gênesis 6, mostrando o que acontece quando a ordem sagrada entra em colapso. É importante lembrar, esses relatos são não canônicos, janelas especulativas sobre como leitores fiéis tentaram compreender a brevidade do texto bíblico. Eles imaginaram o que o texto apenas sugere. Suas histórias ampliaram o perigo do orgulho, o fascínio do conhecimento proibido e a dor de um criador vendo seu projeto se desfazer. Dá quase para ouvir o eco do aviso que eles lançaram através do tempo. Quando os limites se desfocam, o caos se aproxima. Esse eco ainda alcança as leituras modernas, às vezes se torcendo em novos mitos próprios. Essa lente interpretativa não substitui o relato de Gênesis, ela eleva sua temperatura moral. À luz da literatura do Segundo Templo, o decreto dos 120 anos brilha ainda mais. Para esses leitores, o limite imposto por Deus à vida humana não era algo pequeno, era salvação. Aos seus olhos, o limite não encolheu a humanidade, salvou-a. Impediu o mundo humano de se tornar totalmente angelical ou totalmente bestial. Traçou uma linha que protegeu a criação do colapso, imaginação que se lembra da queda. É isso que essas visões antigas nos oferecem. Elas nos lembram que a contenção divina é o muro que sustenta a ordem. Suas vozes à margem ainda sussurram a mesma verdade. Toda civilização precisa de um limite. Toda civilização precisa de um limite para sobreviver.
Essa verdade não mudou, mas algumas vozes posteriores tentaram transformar esses limites em profecias, gráficos e códigos. Antes de seguirmos esses caminhos, precisamos ver o quão fácil é para a maravilha se endurecer em sistema. Ao longo dos séculos, muitos tentaram transformar Gênesis 6:3 em um relógio oculto. Esse impulso é fácil de entender. Se Deus um dia estabeleceu um limite, talvez esse limite revele a duração de toda a história. Foi assim que nasceu uma teoria moderna, a ideia de que os 120 anos significariam 120 ciclos de jubileu, cada um com 50 anos. Multiplicando, você chega a 6.000 anos, uma grande contagem regressiva até o fim dos tempos. Parece organizado, até profético. A teoria se espalhou no século XX por meio de gráficos proféticos e púlpitos avivalistas, ligando datas-chave como 1948, Israel, 1967, Jerusalém, e 2017 como suposto encerramento da era. Muitos crentes ouviram isso tantas vezes que começou a soar como verdade bíblica, mas quando se abre o texto em si, Gênesis 6:3 não oferece essa equação. É uma única frase em meio a uma crise moral, não um enigma de calendário. A teoria dos jubileus depende de importar Levítico 25, onde o jubileu é um tempo de libertação a cada 50 anos, para dentro de Gênesis 6, escrito muitos séculos antes. Os dois contextos nunca se cruzam. Na narrativa hebraica, Gênesis 6:3 está inserido no relato do dilúvio, não em um código legal. Seu foco é contenção, não aritmética. A frase "seus dias serão 120 anos" se encaixa na cena moral que Deus descreve, não em uma linha do tempo codificada da história. O curioso é que a fome por padrões nunca desaparece. Assim como os autores de 1 Enoque expandiram 4 versículos em uma visão de anjos e rebelião, intérpretes modernos esticam um versículo em uma contagem milenar. O impulso é o mesmo, tornar o mistério administrável. Mas sempre que a Escritura vira cifra, sua mensagem de misericórdia acaba soterrada sob matemática. A verdade escondida à vista é mais simples e mais forte. Os 120 foram um limite que manteve a humanidade ao alcance da misericórdia. Quando Gênesis 6:3 é ouvido com sua própria voz, ele nos resgata das cronologias movidas pelo medo e nos traz de volta ao caráter, ao Deus que limita o mal para que a vida possa continuar. Respeitar o sentido literal do texto não reduz sua maravilha, restaura-a. A contenção de Deus é a arquitetura da graça. Nem todo número é um mapa, alguns são marcos de misericórdia. Quando a miragem se desfaz, o verdadeiro padrão começa a brilhar, medido, deliberado, vivo. Dá quase para sentir a Escritura respirando novamente. Então, como se parece o design divino quando é real? Abra o Evangelho de Mateus e você verá logo no início uma genealogia moldada como um poema do tempo. Mateus lista 3 grupos de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio e do exílio até Cristo. À primeira vista, parece apenas um registro de família, mas por trás dos nomes há ritmo. É como se Mateus dissesse: a própria história se move em compassos de promessa. O número 14 não é aleatório. Em letras hebraicas, o nome Davi soma 14. Mateus construiu sua lista ao redor do número que soletra Rei Amado. Cada nome se torna uma batida na melodia da aliança de Deus. Mateus até omite algumas gerações para manter a simetria. Ele não está escondendo erros, está moldando teologia em forma narrativa. O padrão ensina por si só. Deus organiza o tempo com propósito. Isso não é um código secreto a ser decifrado, é um ato de adoração. Um escritor pega a matéria-prima de séculos e a arranja como uma canção. Quando você lê esses nomes em voz alta, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão e assim por diante, você está ouvindo o compasso constante da promessa, a fidelidade de Deus marchando pela fragilidade humana rumo ao cumprimento. E o número 120 reaparece nesse ritmo também, mas agora como símbolo de plenitude. Moisés, o homem que conduziu Israel da escravidão até a beira da promessa,
morre com 120 anos. Deuteronômio 34:7 diz que seus olhos não estavam enfraquecidos, nem sua força havia diminuído. O versículo soa como um selo, uma vida que chegou à completude sem decadência. Na Escritura, Moisés representa a medida de um ciclo completo, o emblema vivo do que Gênesis 6:3 já havia declarado muito antes. Uma vida humana moldada pela misericórdia, cheia até o limite, encerrada em força. Assim, a genealogia meticulosa de Mateus e os 120 anos de Moisés contam a mesma verdade em duas linguagens, design e duração. O tempo nunca é aleatório para Deus. Ele é moldado para a redenção. Cada geração, cada época, cada limite carrega significado. Deus conta os dias para que seu povo aprenda a contar a graça. Um design com o qual se pode orar é assim que se parece um verdadeiro padrão. Não alimenta a curiosidade, mas sim a adoração. Pense nisso. A própria estrutura da Escritura, até mesmo em seus números, convida à confiança mais do que à especulação. Quando você traça essas linhas de Abraão a Cristo ou de Adão a Moisés, vê um artista que nunca perdeu o compasso. O design se torna sabedoria quando encontra os seus dias. E é aí que a pergunta se volta para dentro. O que significa viver dentro de um limite que salva? A resposta espera no ritmo dos nossos próprios anos. Deus estabeleceu o limite da vida como proteção, não como punição, como estrutura moral, não apenas como um número numa genealogia. Dentro desse limite, cada geração se levanta, aprende, falha e entrega o mundo adiante. Uma vida mais curta significa renovação mais rápida, o giro constante do tempo que distribui sabedoria e responsabilidade. O poder já não consegue se enraizar por 1000 anos. Ele é reiniciado, redistribuído, mantido humano. O limite torna a memória preciosa. Ele nos pressiona a ensinar mais rápido, perdoar mais cedo, amar enquanto ainda há tempo. Cada década se torna uma pergunta. Você vai usá-la para construir, curar ou apenas sobreviver? O Salmo 90 ora: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés aprendeu essa verdade ao longo de seus 120 anos, o limite que preservou a bênção. Ele viu que a vida se estende apenas até onde a obediência permite. Pense nisso. O mesmo Deus que moldou galáxias também definiu um tempo de vida pequeno, o suficiente para que pudéssemos sentir seu peso. Cada batida do coração nos lembra que a eternidade ainda espera além da linha. Nunca fomos feitos para dominar o tempo, mas para habitar nele, com sabedoria, com gratidão. Deus entrelaçou compaixão no nosso próprio design para que o pecado não ecoasse para sempre e cada geração pudesse recomeçar. Viver dentro dessa misericórdia é viver desperto. Um número falado em meio a uma tempestade se tornou a linha que moldou toda a história. E por todas as eras desde então, esse limite tem permanecido. Ele impediu nossa força de se tornar ruína, nossa inteligência de se devorar. Olhe para o padrão, a mente de Adão, o alerta de Noé, a plenitude de Moisés e o sopro que agora se move no seu próprio peito. Cada respiração é ordem emprestada. Cada amanhecer é prova de que julgamento e compaixão ainda compartilham o mesmo céu. Vivemos dentro de uma graça constante, guardados por um limite que nos salva de nos tornarmos aquilo que não poderíamos suportar. Dá quase para sentir a bondade contida nessa contenção. O Criador, que poderia estender o tempo sem fim, escolheu, em vez disso, dobrá-lo dentro do alcance humano, para que pudéssemos sentir a urgência do amor e a beleza do encerramento. Dias suficientes para construir, aprender, esperar. E quando o pôr do sol final chegar, ele não parecerá um muro, parecerá um lar. Uma luz medida sobre o campo, longa o bastante para nos levar de volta para casa. Se esta jornada despertou algo em você, não deixe que se perca no ruído. Há mais sussurros escondidos nas páginas da Escritura, esperando para serem descobertos. Fique com a gente, inscreva-se, ouça com atenção e continue caminhando por essa estrada estreita entre o trovão e o silêncio. Mal posso esperar para te ver de novo.